Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de animação stop motion com objetos para professores. Eu sou Gabriel Cruz e vamos conversar um pouquinho agora sobre histórias, narrativas e educação. Na etapa passada, a gente falou um pouco sobre a importância de pensar outras ferramentas fora do ambiente escolar que possam ser utilizadas como auxiliares, né, nos nossos ensinos. A gente falou do podcast, falamos da analogia, coloquei aqui um texto. E agora a gente vai focar um pouco na questão da história, da narrativa. Porque, afinal de contas, uma das grandes funções da história, não história matéria, né? Não a área história, mas a história com H minúsculo, é justamente poder passar algum conteúdo, passar alguma lição, passar alguma moral e até mesmo algum conteúdo, algum conhecimento, né? Se você pega... Se a gente pega aí na nossa história, quantas vezes as fábulas de Éfeso não tinham um objetivo educativo, educacional? Quantas vezes o próprio Monteiro Lobato foi uma referência no ensino para as crianças, né? Com o Sítio do Pica-Pau Amarelo foi uma forma de ensino. Então, criar histórias, né? Desenvolver narrativas pode ser uma forma muito legal da gente poder trabalhar conteúdos. Mas atenção, uma coisa que é importantíssima e a gente quer debater isso aqui. Quando a gente vai recorrer a essas ferramentas, seja um jogo, seja uma animação, seja uma história, seja uma redação, seja o que for, é muito importante que a gente não esteja tentando enganar o aluno, ok? Muitas vezes a gente, vou botar esse conteúdo chato aqui, escondido nessa história, para ver se o aluno pega. Se o aluno percebe que ele está num momento de ensino, né, se ele está sendo enganado, se ele percebe que está sendo levado na verdade, a uma aula disfarçada de história ou uma aula disfarçada de jogo, a magia se perde aí completamente. A ideia é que a narrativa ela possa ser uma grande aliada, porém levando em consideração que a história é uma história. Ela pode ser uma história de entretenimento que ensine muita coisa e por aí vai, né? Afinal de contas, quem nunca ouviu falar desse fã com licencinha, vou pegar aqui no instante, né? Você já deve ter ouvido falar desse cara aqui, né? Muitas pessoas aprenderam um pouco sobre história antiga, não aprenderam, mas passaram a desenvolver um certo interesse pelo Império Romano, história, quem são os gauleses, esses caras através das histórias de Asterix. Não é verdade? Você já deve ter lido. Se você não leu, cara, para aqui esse vídeo, para essa aula, vai numa livraria, pega pelo menos um volume, porque é muito legal, né? A história dos irredutíveis gauleses que resistiam agora e sempre ao invasor. E você não precisa ficar preso à história do Império Romano em si, né? A própria noção de que você tinha um grupo pequeno dentro de um império que tentava investir, colocar a cultura, forçar a cultura deles. Aquela sociedade não tinha só uma resistência física, mas como também cultural. Isso tudo, né, são assuntos que você pode levar e deve levar para a sala de aula. Diversos filmes, diversas obras literárias podem ser levados para o público, né, para o seu aluno, de forma que você possa ajudar a debater assuntos, né? E isso vai fazer parte de vários universos que a gente pode trazer isso para o aluno. E a gente pode convidar inclusive o aluno a criar uma história em si. Eu vou contar para vocês uma história muito pessoal, mas que me ajudou um pouco a quebrar um pouco esse universo formal da escola, e graças a Deus é um episódio que deveria inclusive me
não me incentivar a continuar fazendo a escrita de histórias ou buscar narrativas, porém teve o efeito contrário. Quando eu estava na 5ª série, teve um concurso de redação na minha escola, né? Não vou dizer qual é. Naquele mesmo ano teria um festival cultural da escola, que todo ano tinha, etc e tal, e tinha concurso de redação. E o professor, ele convidava os alunos, olha, quem quiser participar com a sua redação, a gente vai escolher uma da turma que ela vai para a Semana Cultural. Eu escrevi uma história de super-herói, só que eu escrevi uma história de super-herói focado na questão ecológica, no super-herói ecologista, era tipo um Capitão Planeta, né, da época. E criei vilões que eram poluidores, enfim, cara, consegui fazer isso numa única página, uma historinha de começo, meio e fim, né? Que seria a primeira aventura desse super-herói, que era um super ecológico, uma coisa assim. E levantei a mão e falei, quero participar disso, quero tentar colocar a minha história, quero ver se a minha história vai funcionar no meio, no público. Pois bem, o que aconteceu nesse meio? Vou contar pra vocês. 3 redações foram lidas. E o professor apontou pra turma e perguntou assim, gente, qual a redação que deve ser a representante da turma no festival cultural? A minha redação foi a mais votada. Mas por que ela foi a mais votada? Porque ela saiu do parâmetro de redação normal de sala de aula. Eu escrevi uma história, uma ficção. As pessoas ficaram entretidas pela minha história. E a grande maioria elegeu a minha história como a que deveria participar do festival cultural. Só que o professor não gostou da minha história. Fazer o quê? Direito dele. Afinal de contas, estamos no ambiente acadêmico, deveremos pensar um pouco mais sobre isso. São coisas que acontecem. Pois bem, ele escolheu uma outra redação de uma colega que estava falando sobre a vida do fundador do grupo que deu origem à escola. E a dela realmente seguia mais os parâmetrozinhos conforme manda os manuais de redação, etc e tal, fugindo um pouco dessa onda de entretenimento. A lição que eu levei desse episódio, graças a Deus, né, eu costumo dizer, a lição que eu levei desse episódio foi que, de fato, aqui o júri profissional não apoia a minha obra, mas o júri popular curtiu. Então, se o professor fosse esperto, ele deveria parar para pensar, caramba, por que os alunos se interessaram pela história dele? E o que da história dele pode ser utilizada para que a gente possa trabalhar em sala de aula? Certamente, se o professor não fosse professor de redação ou de português, ou se fosse um professor com uma característica mais interdisciplinar, ou seja, que é capaz de juntar diversas disciplinas num único projeto, ele pensaria, cara, eu posso juntar essa ideia do Gabriel, do aluno Gabriel, e levar para o professor de ciências, a gente fazer uma obra, um trabalho muito grande. Isso é um outro ponto que a gente pode pensar quando cria histórias e utiliza no meio educacional. Como a gente cria história, a gente pensa em universos, mundos que a gente cria, lugares, personagens, ou até usa lugares reais em personagens que não existem. Né? Você pode criar um Sherlock Holmes que veio no Brasil na época do Império, como foi uma coisa que o Jô Soares fez, né? O Xangô de Baker Street. Você pode misturar diversas coisas, você pode fazer viagens no tempo, você pode colocar cientistas e experimentos para que alguém resolva um mistério, coloque certas substâncias juntos e daí dela surge a solução que o super-herói precisava para abrir a porta do enigma. Enfim, estou falando um bando de coisa aqui que talvez alguns não estejam tão familiarizados. Mas a história é uma coisa que permite que a gente junte vários conhecimentos e possa trabalhar depois. Então, uma das coisas que é muito bacana a gente pensar nessa unidade aqui é na história. Eu não estou nem falando de animação ainda, mas como é que a gente pode pensar em criar uma história, uma narrativa, de forma que eu possa trabalhar conteúdos e, mais legal, como esses conteúdos podem, como vou dizer, trabalhar várias áreas do conhecimento. Ou seja, como é que você, professor de português, pode juntar com um professor de ciências, que por sua vez pode chamar um professor de educação física, e vocês três juntos criarem uma narrativa onde os conteúdos que os alunos precisam aprender façam parte dessa história. E de que forma essa história tem que ter uma característica que atrai o aluno, é claro.
Não pode ser uma história do tipo, o professor de matemática se junta com o professor de português, que junta com o professor de educação física e queriam criar uma história para chamar a atenção dos alunos. Gente, isso não é a nossa narrativa. Isso é o relato do que está acontecendo. Então, como é que a gente pode criar esse universo? Bom, e aí, nessa unidade aqui, uma das coisas que são importantíssimas é saber o que é que vocês estão lendo além das nossas obrigações. O que é que vocês estão lendo como diversão, né? Como algo que seja prazeroso. Eu imagino, né? Nós somos professores, nós temos o hábito de ler, né? Minha estante não está aqui à toa, aqui atrás. Vocês estão vendo aqui, tem toda uma estantezinha, né? Aqui tem quadrinho, aqui tem ficção científica. E aqui embaixo, fora da área, aqui vocês vão ter a parte acadêmica de design, tem aqui o material de nutrição da minha esposa. Mas a gente, quadrinho aqui a rodo, né? Até boneco junto, enfim. Esse aqui é meu estúdiozinho, né? Então, o que a gente está lendo? O que vocês estão vendo aí que pode ser muito interessante? Né? Quem já assistiu Blade Runner? Quem já viu Guerra nas Estrelas? Quem já leu O Senhor dos Anéis? Quem já assistiu O Senhor dos Anéis? Quem já leu Asimov, né? Que é a nossa ficção científica, um dos baluartes da ficção científica internacional, né? Sobre a fundação, a robótica. O que a gente está vendo, né? E os nossos brasileiros aqui, né? Eu gosto muito dos nossos brasileiros lutadores, né? Que tentam a todo custo lançar suas obras no Brasil, e ainda bem que nós temos tido cada vez mais editoras pensando nesse público, né? Como a editora Draco. Não estou recebendo nada da Draco para fazer propaganda, mas é uma editora que eu gosto muito. Agora a Darkside está começando a produzir também materiais. E o que a gente pode puxar daqui, né? Aqui a gente tem eu tenho aqui uma coletânea de Sherlock Holmes, tem uma coletânea sobre Excalibur, né? Que são contos sobre a época do Rei Arthur. E o que a gente pode puxar também da nossa cultura brasileira, né? Esse aqui livro que eu gosto muito se chama Monstros Gigantes. Até o tutor, né, da nossa disciplina, que está aí ajudando, o Luiz Felipe, ele é um dos organizadores dessa coletânea aqui, que eu gosto pra caramba. Ele resolveu pegar essa coisa de monstros e robôs, né, esse universo dos monstros gigantes, Godzilla, etc e tal, e lançou, gente, estou recebendo contos de monstros. E aí você tem vários contos de vários universos. Tem gente que trabalha a noção de especulação imobiliária, com o fato dos monstros destruindo a cidade e virem os robôs. Tem gente que trabalha personagens da mitologia tupi-guarani como monstros que vão destruindo, e os próprios índios são aqueles que vão salvar a civilização. Então, que forma a gente pode juntar um pouco desse universo de entretenimento que é tão rico e que atrai nossos alunos para nossa sala de aula com histórias nossas? Como é que a gente pode fazer isso? Essa etapa do trabalho tem como objetivo trabalhar a narrativa. E esse é o desafio que eu passo para vocês. Como podemos? Podemos trabalhar isso lá no fórum e também nas nossas comunidades de redes sociais. Como é que a gente pode criar uma história? Como é que a gente pode pensar na criação de uma história, juntando mais um conteúdo, pensando na interdisciplinaridade? Isso é um outro ponto que a gente tem que abraçar, e que possa atrair o aluno e que possa despertar o interesse dele para outros conhecimentos que trabalhamos em sala de aula. Enfim, espero que seja uma semana riquíssima, porque eu estou muito ansioso para saber o que vai sair dessa conversa. Enfim, é isso. Então, essa semana, vamos trabalhar juntos essa questão da narrativa textual. Não precisamos ainda entrar na questão visual, mas na narrativa textual. Que universos, que mundos estamos lendo, que universos, que mundos podemos trabalhar, e que universo, que mundos poderão despertar nossos alunos para os nossos conteúdos de sala de aula. Boa sorte, bom trabalho essa semana, e vejo você no fórum e nas nossas redes sociais. Grande abraço.